Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Responsabilidade coletiva. Maio e junho serão meses difíceis. 83% dos leitos de UTI da Grande Vitória estão ocupados. O isolamento social é a principal arma no enfrentamento ao coronavírus no Espírito Santo. Já são 84 mortes pela Covid-19 no estado. Mais de 2.500 pessoas estão contaminadas. Na edição de hoje, profissionais da saúde fazem esse alerta. Você vai ver também, policial federal perde controle de veículo e cai no canal de Camburi, em Vitória. Ela voltava do trabalho. A mulher com a Bíblia nas mãos teria dado a ordem para matar um jovem em Vila Velha. É o crime que acabou tirando a vida de uma criança de 3 anos. Alice morreu no quintal de casa, vítima de bala perdida. Gratidão e lágrimas nos olhos de quem estava com as panelas vazias e hoje recebeu cestas básicas. Foram 9 toneladas de alimentos distribuídas para mais de 300 famílias em Cariacica. E você vai ver ainda ofertas dos classificados do TN. Tem de tudo por aqui. Fique ligado nos nossos serviços, amigos. A escalada de contágio pelo novo coronavírus no Espírito Santo. Já são 84 mortes, mais de 2.500 infectados. E um alerta: 83% dos leitos de UTI da Grande Vitória estão ocupados por pacientes vítimas da Covid-19. Pois é, Georgia, em maio e junho o estado vai precisar de mais leitos. Serão meses difíceis na avaliação do secretário de Saúde, Nésio Fernandes. A repórter Bruna Maria traz novas informações ao vivo para a gente. Muito bom dia para você, Bruna. Bom dia, Ingrid, Jorge, bom dia a todos que nos acompanham. Hoje de manhã, o secretário estadual de saúde, Nésio Fernandes, ele se reuniu com profissionais da saúde e também com os profissionais da imprensa, os jornalistas, em uma reunião para passar esse panorama, o cenário da doença aqui no estado e também as medidas que estão sendo adotadas para conter o contágio. De acordo com o secretário, a gente está prestes aí a viver os 2 meses mais difíceis, mais desafiadores do cenário da doença aqui no estado, que é maio e junho. Isso nem tanto pela falta de leitos disponíveis, uma vez que o estado trabalha com leitos sobrando para receber esses doentes. Esses meses vão ser mais complicados porque existe a expectativa de uma escalada maior. Mais casos da doença devem ser confirmados nesses próximos 2 meses. À medida que as pessoas vão tendo a doença, vão ter que procurar mais o sistema de saúde, os pronto-atendimentos. Isso aí acaba causando uma paralisação do sistema de saúde. Por quê? Uma vez que a pessoa chega com sintomas nos hospitais e que ela testa positivo, existe todo um aparato que precisa ser preparado para remover esse paciente até os hospitais de campanha, por exemplo. Por isso que o sistema pode passar aí por uma possível paralisação nos próximos 2 meses, à medida que os casos confirmados vão aumentando. Hoje, a Grande Vitória, como vocês falaram, de acordo com o painel da Secretaria de Saúde, o painel da Covid, tem mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. Das 156 vagas disponíveis, 130 estão ocupadas com os doentes com o caso mais grave da doença. Nessa reunião, o secretário estadual de saúde também reafirmou essa estimativa de que 80% a 90% das pessoas aqui no estado vão ter a doença, mas não vão evoluir para um quadro mais grave. E que de 15% a 20% dos capixabas vão precisar de internação. Mas ele também reafirmou, diante disso, que o nosso sistema de saúde está preparado para receber essas pessoas. A gente está vivendo aí a 2ª e a 3ª fase de expansão dos leitos de UTI aqui no estado. A expectativa é que em maio a gente tenha de 800 a 1.000 leitos disponíveis para receber esses pacientes. Durante a reunião, o secretário também reafirmou que o nosso estado hoje trabalha com essa certa folga na disponibilidade de leitos, porque no final de janeiro, antes da crise estourar, eles já tinham criado um gabinete de crise, né, uma espécie de grupo de crise para administrar essa situação, e que lá em janeiro e fevereiro eles já tinham providenciado a compra de leitos em hospitais particulares e também as vagas desses leitos no sistema de saúde pública. Ele também explicou que a gente ainda não tem um hospital de campanha aqui no estado, justamente porque a gente trabalha
trabalha com essa folga, a gente tem leite sobrando, que criar um hospital de campanha do zero daria muito mais trabalho, seria muito mais demorado e complicado. Durante essa reunião, o secretário Nésio Fernandes também reafirmou a importância da gente continuar usando a máscara e não esquecer de lavar as mãos, né? Todas as medidas que a gente vem falando aqui de prevenção e de cuidados, e reforçou também quanto é importante agora a gente manter essa questão do isolamento social. Nós sabemos que há expectativa de reabertura do comércio na próxima segunda-feira, mas a orientação é, se você não precisa sair na rua para comprar alguma coisa na segunda e nas próximas semanas, não saia, permaneça em casa. Você que está com algum sintoma de gripe, fique dentro de casa, isolada de máscara, por cerca de 14 dias para a gente evitar esse contágio. Hoje de manhã eu preparei uma reportagem com os lojistas, todo o comércio, o setor de comércio aqui do Espírito Santo já vem se preparando para essa possível abertura na segunda-feira. Vamos conferir a reportagem. A Nájila agora vai chegar mais cedo na loja onde trabalha. Com uma mistura, ela limpa todo o ambiente, passa vapor quente nas roupas e o álcool está sempre ali, à disposição. Tudo já está sendo preparado para que as atividades retornem na próxima segunda-feira. A gente está pensando nesse momento agora não só resultado de vendas, mas sim em a gente poder atender cada cliente nosso que vier aqui na loja, passando as orientações de acordo com o Ministério da Saúde, que é o uso da máscara. A pessoa chegando aqui na loja, nós teremos o álcool em gel para estar passando nas mãos. As roupas a gente passa elas direitinho. Para ajudar a orientar os clientes, a loja que fica em Itapuã, Vila Velha, bairro com a segunda maior incidência de casos no município, também recebeu um cartaz de conscientização. Está conscientizando aqui os comerciantes da compra, essa campanha, para a gente colocar, solicitar, né, que os clientes usem a máscara dentro do ambiente comercial. Os papéis com mensagens de orientação aos clientes estão sendo entregues pela Associação de Moradores do bairro. A gente já entregou em mais de 100 lojas, né? A adesão foi muito boa, os comerciantes estão pedindo para realmente seja colado nas vitrines. A ideia é conscientizar os clientes e lojistas para que peçam a utilização da máscara dentro do estabelecimento comercial, né? A gente entende que conscientização pode diminuir bastante a proliferação desse vírus. Nessa ótica em Vitória, os funcionários estão passando por um treinamento com as mudanças na rotina de limpeza das lojas e principalmente das armações. A gente sempre teve uma preocupação muito grande com a segurança dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. E agora mais do que nunca, né? Todas as nossas lojas são equipadas com álcool em gel. A gente está orientando a sempre ter uma pessoa na porta para que quando o cliente chegar, a gente precisa incentivar a utilização do álcool. Então, o nosso colaborador vai borrifar álcool 70 no nosso cliente. Todas as mesas vão estar higienizadas. As armações a gente vai deixar separadinho quando o cliente finalizar de experimentar e tudo mais. A gente vai higienizar tudo também. E essas são as principais medidas e, obviamente, manter a distância mínima de 1,5 m. Apesar da preparação dos lojistas, a reabertura do comércio aqui na Grande Vitória na próxima segunda-feira ainda depende de alguns fatores. O governador do estado ponderou que para que as atividades comerciais retornem, é preciso observar o nível de isolamento social entre as pessoas, a disponibilidade de leitos de UTI para tratamento dos doentes e o número de casos confirmados da doença aqui no Espírito Santo. O secretário estadual de Saúde falou sobre a necessidade de se observar esses fatores antes de flexibilizar as atividades comerciais no estado. O grande objetivo é reduzir a interação social, aumentar o distanciamento entre as pessoas. E nós estamos avaliando ao longo dessa semana o comportamento da epidemia, a expansão de leitos, como vai se comportar até sábado, e estamos trabalhando junto com o comércio, com a indústria, com os serviços, em possibilidades de metodologias de abertura do sistema do comércio, com medidas de proteção às pessoas e compensando com medidas de restrição de outras atividades.
A decisão se o nosso comércio aqui na Grande Vitória vai retomar as atividades na segunda-feira deve ser tomada ainda esse fim de semana. Diante desse impasse, a necessidade que os lojistas têm de voltar às atividades e o número de casos confirmados aumentando cada vez mais aqui no estádio, eu levo essa pergunta para vocês aí no estúdio, que estão com uma especialista no assunto, a nossa convidada, a professora Etel, que também faz parte do grupo de gestão de crise do governo. E aí, será que esse é de fato o momento para a gente falar em reabertura do comércio aqui no estado, da Grande Vitória? Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Bruna. E a gente já passa diretamente para a doutora Etel aqui mais uma vez. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Jorge. Pergunta da Bruna é a pergunta que todos nós estamos nos fazendo, né? É o melhor momento. Nós acreditamos, temos um grupo pesquisando que esse é um momento inoportuno. Nós precisamos garantir, ter um planejamento ordenado, garantir que o que nós já estamos funcionando, que funcione de uma forma melhor. Nós observamos nas últimas semanas, por exemplo, a Caixa Econômica, as filas da Caixa Econômica. Nós não conseguimos organizar as filas das caixas econômicas no nosso estado, no Brasil. Nós não conseguimos fazer ainda com que as pessoas se conscientizem que elas precisam ficar em casa, elas não podem ir para o calçadão, elas não podem ficar em interação social. Então, há muita coisa ainda para ser feita antes que a gente dê mais um passo. Então, considero-se bastante prematuro. Acho que a gente precisa de um plano para qualquer flexibilização. Os comércios, eles são semelhantes? Não, eles não são semelhantes. Claro que você tem aquele comércio onde você tem duas pessoas, né, o proprietário, né, o comércio familiares, né, e você tem comércios onde você tem uma grande mobilidade de pessoas. Esses são muito preocupantes, porque nós temos que entender que quando você flexibiliza uma ação dessa, você coloca toda uma classe trabalhadora que vai precisar pegar um transporte público. Como que nós vamos garantir que não haja fila nos terminais? Como nós vamos garantir que esses ônibus não estejam lotados? Como nós vamos garantir condições mínimas para essa população, que é uma população dependente do SUS? E eu quero frisar isso muito, porque nós temos... A epidemia chegou no Brasil, e é importante a gente fazer essa diferenciação. A epidemia chegou no Brasil numa classe A e B. Pessoas que vinham do exterior, pessoas que estavam, então, que têm planos de saúde, que não utilizam o Sistema Único de Saúde sozinho, que tem, então, dois sistemas, né, o Sistema Único e o Sistema Complementar, que é o sistema privado. Os leitos de UTI, primeiramente, foram ocupados do sistema privado. Só que tem uma coisa muito importante que nós temos que entender na nossa desigualdade social nesse país, né? Os leitos do setor privado, eles, no Brasil, eu não tenho ainda agora com essa nova ampliação, qual é o percentual, mas no Brasil, eles atendem em torno de 30% da população. Então, nós temos em torno, no Brasil, de 57 mil leitos de UTI no sistema privado, 57 mil no sistema público, só que o sistema privado, ele atende um número muito menor de pessoas, com mais ou menos o mesmo número de leitos, e o setor público atende um contingente enorme de pessoas. Então, o que nós vamos ter agora, né, se houver uma interação maior entre as pessoas, nós observamos como a epidemia se espalhou no nosso estado. Então, ela iniciou nos bairros que a gente chama de bairros nobres, né? Os bairros mais próximos às praias, né? E ele está se espalhando pelas comunidades na periferia. E essa é a nossa maior preocupação como epidemiologistas e como profissionais de saúde, porque essa população desprovida de tudo, totalmente dependente do Sistema Único de Saúde, é ela que vai ter que pegar um ônibus lotado, é ela que vai ter que não tem condições mínimas de sobrevivência, né, no seu dia a dia para fechar suas contas do mês. Como que a gente vai garantir álcool gel? Como que a gente vai garantir troca de máscara? Como que a gente vai garantir coisas que nós, profissionais de saúde, gestores, estamos falando que as pessoas precisam fazer e precisam ter? Só que a nossa fala até agora, ela foi para uma população muito específica. Ingrid e Jorge, nós temos a opção, eu, você, né, nós aqui, temos a opção de não ir passear no calçadão.
Mas a classe trabalhadora não tem opção de não pegar um ônibus lotado. Então, essa é uma diferença fundamental que tem que ser colocada nesse momento, para a decisão, né, ser mais igualitária. Então, a senhora como epidemiologista, né, pós-doutora, que estuda o assunto, há alguma forma, por exemplo, de equacionar isso daí, resolver, fazer um plano para que os comerciantes, as pessoas que precisam fabricar esse dinheiro, fazer esse dinheiro, que não estão conseguindo esse dinheiro e que também precisam de girar a economia, criar esses empregos, pessoas estão perdendo esses empregos, fazer com que isso volte a andar aos poucos, mas com um plano também de segurança na saúde. Exatamente, acredito, Jorge, que é isso que nós precisamos nesse momento. Nós precisamos ter números que nós possamos poder fazer um planejamento melhor. Por exemplo, se a gente pensar no shopping, quantos trabalhadores, porque não é você abrir a loja, quantos trabalhadores estão naquele ambiente? Esses trabalhadores, quantos deles necessitam de pegar um transporte público todo dia? Por exemplo, se a gente pegar Portugal, o exemplo de Portugal, Portugal liberou todas as catracas. Ninguém passava o cartão. Por quê? Porque passar o cartão ou dar o dinheiro já é uma forma de contágio, é uma forma de propagar a doença. Então, nós vamos fazer isso? Quais são as opções que vão ser colocadas na mesa para que as pessoas que são mais pobres, porque nós sabemos quem são as pessoas que vão morrer mais nesse país. Nós já sabemos, são os pobres e os negros. São essas pessoas que morrerão mais nesse país. E nesse momento são essas pessoas que nós temos que proteger. Então é preciso ter um plano para essa abertura, é preciso que a gente ordene isso. Comércios menores podem abrir, talvez com alguns protocolos. Comércios maiores precisam de um outro tipo de organização. Quem faz isso? O governo, né? Aí o governo precisa estudar junto com as federações, porque para o governo liberar, ele precisa de ter garantias, né? E como que essas garantias serão dadas? Pelas federações, né? Como que elas serão dadas? Acho que tudo isso tem que ter um acordo muito claro para que nós possamos entender quantas pessoas nós estaremos colocando sob risco. Eu acho importante também, o que a senhora falou é muito importante. A gente tem mostrado aqui a questão da opção, de fato, das pessoas. Calçadão lotado, praia lotada, bares funcionando de forma irregular, em horários irregulares, provocando aglomeração. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa reportagem. Quer dizer, de que forma essas pessoas que tiveram a opção de estar em casa contribuíram, de certa forma, para o comércio talvez não abrir na segunda-feira, né? A gente vai ter essas análises depois. Hoje, nós não podemos dizer com certeza qual é esse percentual, mas certamente... Eu diria, uma hipótese, Ingrid, eu diria que sim. Porque nós temos um grupo populacional importante que tem opção. E é esse grupo agora que nós precisamos fazer esse alerta. É preciso que vocês entendam, há uma pandemia, há um vírus muito grave. Vocês precisam ficar em casa, nós precisamos ficar em casa. Aqueles que não precisam sair, precisam ficar em casa. Há outras formas de fazer exercício, há outras formas de criar o seu lazer. Nós estamos diante de um novo momento e esse novo momento exige novas atitudes. Então, isso é uma coisa, alguém que tem opção. E a gente tem um grupo que não tem opção. E para esse grupo, ele precisa ser mais protegido. Esse grupo, nós vamos ter que criar as opções para eles. A senhora acredita que cenas como a gente cenas que vêm sendo vistas em Manaus, por exemplo, de hospitais de portas fechadas, se repitam aqui? Acredito que sim, se nós aumentarmos a interação social. Nós vimos aí na reportagem, no secretário dizendo da ampliação, né, a Bruna falando da reportagem, uma ampliação de 1.000 leitos, mas se nós usarmos as mesmas contas que foram proporcionadas aí pela Bruna, de que nós vamos ter em torno de 15% da população que vai ter doença grave, que provavelmente... A maioria de nós, né, nós vamos nos infectar, mas se nós colocarmos uma conta simples, né, de 15% da população capixaba, 1.000 leitos não tem como atender. A conta não fecha de jeito nenhum. Então nós precisamos ordenar e planejar.
Doutora Etel vai continuar aqui com a gente, que a gente tem muito que conversar, né, ao longo do jornal. Obrigado. Olha, a prisão de uma mulher suspeita de chefiar o tráfico de drogas no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. Ela assumiu o comando depois que o marido foi preso em 2018. Ana Paula estava com a Bíblia nas mãos quando foi abordada pelos policiais. Pois é, as investigações apontam ainda que ela estaria envolvida na morte da pequena Alice, que aconteceu em fevereiro desse ano. O repórter Felipe Chicarino tem as informações pra gente. Boa tarde para você, Felipe. Oi, Ingrid, boa tarde para você, boa tarde, George, boa tarde a todos. É isso mesmo, desde que a pequena Alice, de apenas 3 anos, foi vítima de bala perdida no bairro Dom João Batista, aqui em Vila Velha, que a Polícia Civil, a Polícia Militar, a inteligência da segurança pública já está de olho na Ana Paula. E ontem, então, quando ela estava saindo da missa, ela foi surpreendida, então, por policiais que já monitoravam, principalmente depois de uma ligação anônima, depois de uma denúncia anônima. Ao meu lado aqui, nós respeitando esse distanciamento de segurança, o Major Fiorim, que é subcomandante do 4º Batalhão da Polícia Militar aqui em Vila Velha. Queria que o senhor falasse um pouco, Major, sobre a prisão da Ana Paula. E já começo perguntando o seguinte: ela tem envolvimento com a morte da pequena Alice de 3 anos, uma morte que provocou uma comoção popular, principalmente aqui em Vila Velha? Boa tarde. Boa tarde a todos. Segundo a Polícia Civil, as apurações da Polícia Civil, com as oitivas dos primeiros suspeitos e testemunhas que foram identificados logo após o crime, esse crime bárbaro que ocorreu, eles entenderam que a Ana Paula teve participação e já passaram para o nosso serviço de inteligência essa ligação. O nosso serviço de inteligência rapidamente começou a procurá-la nos endereços conhecidos, Só que nesses endereços conhecidos nós não obtivemos êxito, entendendo que ela havia foragido. Recentemente, com uma denúncia anônima que chegou, nos passaram que ela estaria residindo em Cariacica, mas que ela continuava frequentando um culto, uma igreja aqui em Vila Velha. Nós identificamos todo esse itinerário, montamos uma equipe de vigilância e ontem identificamos ela no bairro Rio Marinho, na Avenida Guaraná, onde assim que a equipe de vigilância constatou, foi acionada a nossa força tática, que imediatamente chegou ao local e conseguiu abordá-la. Ela com mais um indivíduo, que a princípio não tinha nenhum mandado de prisão em aberto contra, por isso foi liberado. Ela no primeiro momento tentou se passar por outra pessoa, mas a gente acabou identificando ela como sendo mesmo a Ana Paula, e ela foi conduzida. Agora, é errado afirmar, Major, que ela acumulava a função de religiosa e de traficante de drogas no bairro Dom João Batista, já que ela teria assumido a função do marido que está atualmente preso? Então, não é errado afirmar que ela estava coordenando uma facção que tem como líder o seu marido, que está detido, que está preso no momento. Ela, inclusive, estava com o marido quando foi preso, à época. A arma de fogo que havia com ele já tinha um mandado de prisão em aberto, ela não tinha época, a arma de fogo estava inclusive na bolsa dela. Só que nessa época, como ele já estava até com mandado de prisão, ele assumiu também o porte da arma e ela acabou sendo liberada. Então ela tinha esse contato com o marido até que foram emitidos os mandados de prisão. Hoje ela tem 2 mandados de prisão por homicídio abertos contra ela, Então cabe aí a Sejus dizer se ela ainda consegue ter ligação com o marido, como está esses contatos que o marido dela recebe no presídio. Major, a morte da pequena Alice, de apenas 3 anos, como eu disse anteriormente, foi uma comoção, não só aqui em Vila Velha, mas em todo o estado. E a família deve estar nos assistindo agora. A prisão da Ana Paula é também uma forma de dar uma satisfação para a família, que sofreu tanto, uma perda tão rápida, de uma criança de apenas 3 anos ainda morrer no quintal de casa, no quintal onde morava, onde brincava. É uma satisfação para a família, Major? Não é só uma satisfação para a família, que ela tinha até um parente que era policial e que trabalhava conosco. Esse é exatamente o tipo de crime que a Polícia Militar tenta evitar. Por mais que ocorram vários homicídios, outros tipos de crime, a gente tem como princípio não permitir que pessoas de bem sejam atingidas, principalmente com relação a crime contra a vida. Uma situação dessa, onde a menina era claramente inocente, não deveria estar envolvida, deixou toda a equipe de segurança pública do Estado, Polícia Civil, Polícia Militar, muito envolvida, a inteligência da Sejus, a gente não pode dar exclusividade a essa ação, porque nós temos todo
um contexto de segurança pública para tomar conta. Mas sim, os nossos policiais comemoraram, posso dizer que comemoraram muito essa prisão, né? É uma resposta à sociedade, é uma resposta aos princípios dos policiais militares que estão aqui assumindo o serviço agora e que estarão na rua em mais uma operação hoje, tentando manter a ordem pública dentro do que o capixaba merece. Ô, Major, muito obrigado pelas informações, um bom trabalho para vocês aí, um bom restinho de semana, tá bom? Obrigado. Obrigado, Major. É isso aí, hein? É isso aí, Ingrid. E quem acompanhou também, né, a matéria quem acompanhou o caso foi a Suzy pela manhã. E também ela tem aí imagens, né, dessas que agora, né, presa, né, que comandava então o tráfico de drogas no bairro Dom João Batista. Acompanha aí a matéria da Suzy. Ana Paula Dias Ferreira, de 36 anos de idade, foi detida ontem à noite no bairro de Rio Marinho, em Vila Velha. No momento da prisão, ela teria dado um nome falso. Tentava fugir do mandado de prisão que foi expedido contra ela. De acordo com as investigações, essa mulher, que leva a Bíblia na mão e tenta se esconder atrás dela, teria dado a ordem para matar o rapaz que, ao tentar fugir, provocou a morte da pequena Alice, de 3 anos de idade. O crime ocorreu no dia 9 de fevereiro, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. A prisão dela aconteceu ontem à noite e só foi possível por meio de uma denúncia anônima repassada à polícia de que ela estaria com mandado de prisão em aberto e estava circulando de carro pelo bairro Rio Marinho. Ana Paula é mulher do traficante Rafael Provete Nascimento, conhecido como Raras, que está preso desde 2018. E desde essa data, Ana Paula vem sendo a porta-voz das ordens dele, assumindo inclusive os negócios do marido. Ana Paula estava sendo procurada pelo envolvimento na morte da pequena Alice, mas a polícia suspeita, na verdade, de que ela teria participação em outros crimes também na região. Exatamente porque assumiu os negócios relativos ao tráfico no bairro. Pois é, Ingrid e George, então, Ana Paula, né, já está no sistema penitenciário aqui do Espírito Santo e as investigações da morte da pequena Alice, elas continuam. E mais novidades, você, claro, vai ver aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. George e Ingrid, eu volto com vocês, uma ótima quinta-feira e até amanhã, que nós possamos nos manter aí firmes, fortes e saudáveis. Tá certo, Felipe, muito obrigada aí. Um crime que chocou todo mundo, né, gente? E olha, o motorista perde controle de veículo e cai no canal de Camburi, em Vitória. Ela é policial federal e seguia para o trabalho. Foi socorrida por populares. O carro bateu nas muretas da passarela de pedestres e caiu na Baía de Camburi, em Vitória. Pedaços do veículo ficaram na pista e pelas calçadas. Por fim, o automóvel ficou submerso e, como capotou, as rodas ficaram para cima. Uma cena assustadora que chamou a atenção de quem passou pela região na manhã desta quinta-feira. Mais assustado ainda ficou seu Dida, que trabalha como pescador. Eu ia passando embaixo da ponte na hora e ouvi um barulho muito forte. Até pensei que era a ponte que estava caindo, né? Aí quando eu olhei para trás, vi os destroços boiando. Aí que eu fui prestar atenção mesmo que era, eu vi um carro, aí fui resgatar a pessoa que estava lá dentro, né? Aí quando eu estava chegando no carro, a moça já estava saindo. Aí terminamos de dar a mão para ela e acabar de tirar ela da água, né? O acidente ocorreu por volta de 6 horas da manhã. A motorista, de 29 anos, seguia para a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Vitória, onde trabalha, quando perdeu o controle do veículo. Ela estava em estado de choque, aí trouxemos ela para a margem, mantivemos ela acordada, né? Porque geralmente a pessoa, quando sofre um acidente, pode bater com a cabeça e geralmente, se a pessoa adormecer, pode, né, ser pior, né? Então ficamos conversando com ela, tentando animá-la, e ela estava tremendo, em estado de choque. Após o resgate, a policial foi levada pelo SAMU para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Segundo o irmão dela, que não quis gravar a entrevista, a mulher recebeu alta nesta manhã mesmo, por volta de 7h40. Ela teve apenas ferimentos leves. Seu Dida, o herói do dia, fica feliz por saber que no final terminou tudo bem. Os danos foram apenas materiais. É gratificante a gente fazer uma boa ação, né? Porque é uma vida. Então, acho que não tem preço, né? Isso que a gente fez
Eu acho que poderia ser eu também que estava dentro do carro e alguém passar na hora também e me socorrer, né? Bom, como vimos, a condutora passa bem. As causas do acidente serão investigadas. A Delegacia de Defesa do Consumidor fechou uma distribuidora de gás na Serra. A fiscalização era para checar se a revendedora vendia gás com preço abusivo, mas outras irregularidades foram encontradas. O local tinha capacidade para armazenar 40 botijas, mas estava com 125, 3 vezes mais que o permitido. A distribuidora foi interditada até que os problemas sejam resolvidos. Como o comércio tem autorização da Agência Nacional do Petróleo, o dono vai responder por falta de respeito ao consumidor. Uma tentativa de assalto na Praia do Canto, em Vitória, terminou com a prisão de 2 ladrões. Os criminosos abordaram a vítima num ponto de ônibus. Populares viram a cena e correram atrás dos bandidos. As imagens são do flagrante da prisão de 2 assaltantes que aconteceu na noite de ontem na Praia do Canto, em Vitória. A vítima é um jovem de 20 anos de idade que estava no ponto de ônibus quando foi abordado pelos 2 ladrões. Os ladrões vieram lá da Avenida Saturnino de Brito, aqui para a Avenida Joaquim Lírio, tentando fugir. Só que um motoboy viu toda a ação e acabou avisando uma viatura da polícia que estava próximo aqui da região. A viatura, então, conseguiu chegar até aqui e visualizar os 2 assaltantes. Detalhe, eles já tinham sido rendidos, já estavam praticamente detidos pela população que ouviu os gritos da vítima e conseguiu pegar os 2 bandidos. Os ladrões foram autuados em flagrante por assalto à mão armada e encaminhados ao presídio. Passaram pelo DML. São eles Magno da Silva Pereira e Eric Ceruti Pereira. Saindo aí dos assuntos policiais para falar de solidariedade, 9 toneladas de alimentos. Mais de 300 famílias de Cariacica receberam hoje cestas básicas. Elas são cadastradas em projetos sociais do município e a ajuda vem em boa hora. Olhos cheios de lágrimas e despensa vazia. Não tem sido dias fáceis. Tá puxado, tá doído. Qual o tamanho dessa ajuda lá para sua casa? Nossa, muito importante, gigante, tá? Porque só alimentar meus filhos eu não sei nem o que dizer, porque é triste. O que a gente tá passando é triste. Mas a gente que é de baixa renda é muito triste. Não tem nem palavras. Só agradeço o que eles estão fazendo por mim. Esse choro, é de preocupação, é de medo? O que representa esse seu choro, tão sincero? É de tristeza, porque não é só eu que estou passando essa necessidade, tem muita gente passando. Neuza andou quase 1 hora do bairro em que mora para vir até o Banco de Alimentos em Cariacica para buscar a cesta. O banco distribuiu nesta quinta-feira 9 toneladas de alimentos para 310 famílias de todas as regiões da cidade. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica, ela já realiza esse trabalho há algum tempo. E agora, em virtude da pandemia do coronavírus, essa ação ela foi intensificada. É importante destacar que esses alimentos foram adquiridos de produtores rurais locais, o que a gente conseguiu, com isso, incentivar e fazer girar a economia local, priorizando a compra com esses produtores, dando vazão aí à parte da produção agrícola do município. As cestas foram distribuídas para famílias em vulnerabilidade social, cadastradas nos Centros de Assistência Social de Cariacica. Na cesta de alimentos tem frutas, verduras, legumes, pão, biscoito, mas boa parte da cesta é composta mesmo por alimentos saudáveis, tão necessários neste momento de pandemia que nós precisamos estar com a nossa imunidade em dia. A Érica volta para Nova Rosa da Penha com uma certeza, a de que pelo menos nos próximos dias vai ter opção saudável na despensa. Olha, e graças a Deus pela cesta básica que eu tenho ganhado, Deus tem sido bastante fiel na minha vida, tá? Se não fosse a ajuda do governo que está o benefício e as cestas que nós ganhamos da escola e essa cesta aqui, olha, não sei o que seria de mim não, porque eu não trabalho, então Deus tem sido muito fiel na minha vida. Saudável também é a visão que a Neuza tem sobre doar e cuidar do outro. E se eu achar que é alguém que precisa mais do que eu, divido a minha com eles ainda. E tem no meu bairro, Padre Gabriel, tem mais gente que precisa. Então tem vizinha minha lá que está esperando e eu vou dividir a minha com ela.
que ela não tem como vir buscar, entendeu? Você está me falando que você não tem para você e o pouco que você tem... Eu divido com quem precisa. É assim que a gente vive. Nós somos mais humildes, é assim que a gente vive, um ajudando o outro. Isso é lindo, né? É emocionante, tá vendo? Dividir para ter mais. Para todo mundo. É isso aí, gente. E as famílias que já receberam estão cadastradas em projetos sociais. E as famílias interessadas devem fazer assim como a Neuza, ligar 3354-5551. 3354-5551. Olá, boa tarde. Eu sou a Bel, da Bolos Caseiros da Bel. Estou aqui hoje para falar sobre o meu trabalho. Nós trabalhamos com bolos caseiros, bolos de cones, o caseirinho na marmitinha. Nós temos também bolos de aniversário. Estamos trabalhando na região aqui de Fio Rosa. Você que é da nossa região, Fio Rosa, Vila Nova de Colar, Jacaraípe, só está nos ligando, tá? Você de outras regiões também que tem disponibilidade para vir buscar o seu bolo, só nos ligar, tá bom? O telefone é 99920-5202, tá bom? Fique com Deus. Ô Ingrid, você tá com calor? Você... Sim, por quê? Você viu o bolo nevado ali, ó? É refrescante, Ingrid Schwartz. Você tá eu falei pra você assim... responder que sim. É, ele falou, Ingrid, você responde que sim, responde que sim. Que delícia aquele bolo, hein? Sério, o que eu não resisto? Responde aí pros nossos amigos que estão... Chocolate. E o que mais? Num cafezinho da tarde. Um cafezinho da tarde? Bolo. Pois é, então, tá tudo certo. O pedido tá feito ali, ó. 99920-5202, 99920-5202, encomende a sua delícia. Tem bolo vulcão também. Maravilhoso, vai explodir. Bum. Tem mais classificados, vamos ver? E amigos, meu nome é Marli Castro, sou artesã já há 20 anos, mas hoje meu carro-chefe são as réplicas da moqueca capixaba. E vou apresentar para vocês aqui. Eu tenho esta peça aqui, essa linda peça. Você que tem um belo restaurante, você que tem um amigo que gosta de moqueca capixaba, é uma boa pedida também. Aqui eu tenho a pimenteira, olha, com esse caranguejinho, fazendo musculação. Aí você pega uma pimenta, né, coloca, vai achar também uma receitinha aqui da moquequinha. Aqui é uma outra pimenteira representando também, olha, o Convento da Penha. Aqui é um caranguejo feito à mão, todo modelado à mão. Olha, gente, vou deixar meu contato com vocês, 99701-8911. Qualquer coisa é só ligar para nós. Beijão, agradeço a oportunidade e força para todo mundo. Caranguejinho malhador é bom, viu? Gente, eu adorei, bacana, né? Super lembrancinhas assim, né? Artesanato. Lembrancinhas, artesanato, Panelinha lembrar o de nosso barro. estado, né? Moqueca capixaba, caranguejo, Convento da Penha, quer dizer, momento bom também, vem aí o Dia das Mães, quer dizer, você não sai de casa, encomenda e dá a sua lembrancinha no momento oportuno, Perfeito. massa. 99701-8911, 99701-8911. Lembrando que você pode mandar também o seu classificado vendendo o seu produto ou o seu trabalho. 99792-2530, 99792-2530. Eu só queria lembrar, Ingrid, que hoje eu estava olhando o WhatsApp e muita gente mandando mensagem por que a gente não está usando máscara apresentando o jornal. Né? Então a gente usa a nossa máscara aqui nos bastidores e na hora de apresentar o jornal a gente tira a nossa máscara. Porque assim Fica como como todo mundo, né, a gente está se adaptando também, eu acho que vocês não conseguiriam me entender falando de máscara, entendeu? Durante muito tempo, claro. Então é isso, a gente usa e não pode deixar de usar de jeito nenhum, tá bom? Se você me encontrar aí na rua, você vai me ver de máscara. Perfeito. Né? E olha, as farmácias já estão se organizando para oferecer os testes rápidos contra o Covid-19. O exame só é recomendado após 7 dias de sintomas e mesmo assim não tem 100% de eficácia. Essa farmácia em Vitória já está avaliando se vai oferecer o teste rápido de diagnóstico da Covid-19. A autorização para as farmácias realizarem o serviço foi anunciada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A gente está junto até com a Federação Brasileira, a FEBRAFAR, avaliando a possibilidade das lojas se adequarem, de ver como que vai funcionar isso para os funcionários, para a equipe, qual é o treinamento,
como é que funciona isso no geral, né? Apesar da liberação, os testes não são 100% confiáveis e podem apresentar resultados falsos. O teste rápido, ele não é rápido. É uma ilusão pensar que o teste rápido ele vai dizer se você tem ou não Covid. Os pacientes que fazem o uso do teste rápido, geralmente são pacientes que podem ter alguma indicação, são pacientes que tenham mais de 7 dias de evolução de doença, onde com 7 dias de evolução, quase 40% pode dar falso negativo. A partir de 10, 12 dias de evolução da doença, é que este paciente pode de fato positivar com uma sensibilidade maior. Isso quer dizer que se todo mundo que for ter acesso a esse teste rápido na farmácia, nos primeiros sinais de sintomas, ou simplesmente teve contato com alguém que teve Covid e fizer o teste, poderá, na ampla maioria dos casos, ter um falso negativo apresentado no exame. O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo também recebe a notícia com cautela. Vale lembrar que os estabelecimentos não são obrigados a oferecer o serviço, porém muitas redes estão comprando os testes para atender a população. A gente sabe e entende o lado da Anvisa, que ela quer aumentar a triagem da população, quer também desafogar o sistema público de saúde, que está bem conturbado, né, pela grande procura a esse sistema. Por outro lado, a gente sabe que esses testes podem apresentar muitos falsos negativos e nós temos o receio de que algum paciente, tendo um resultado negativo, falso, que ele não adote as medidas necessárias de prevenção à contaminação. O teste rápido aponta um resultado inicial em até 30 minutos. O procedimento só poderá ser realizado por um farmacêutico e esse profissional deverá passar por treinamento. Então, se algum consumidor procurar a farmácia por esse serviço, tem que procurar o farmacêutico, só ele está capacitado a prestar esse tipo de serviço. Todo mundo tem que estar usando o EPI, tem que ter um processo de fluxo de trabalho dentro da farmácia para prevenir a contaminação, um atendimento, uma espera e um pagamento em áreas até diferenciadas dos restantes dos clientes que procuram as farmácias. O exame custa entre R$200 e R$300. Pois é, doutor Etel, a gente viu aí, R$200, R$300 não é barato, né? E, de acordo com o que ele disse, vários falsos negativos, né? Então, quer dizer, você faz o exame agora, visita ali um parente, daqui a pouquinho você já pode estar com o Covid. Sim, então eu vejo 3 problemas nessa nota técnica da Anvisa, né, que é a nossa agência reguladora no Brasil, que possibilitou que as farmácias fizessem esse teste. Primeiro, é isso, possibilidade de dar falso positivo, de dar falso negativo, então aquele resultado que você vai obter, ele não necessariamente é o correto e você também tem que entender que aquilo é só aquele momento. Se você for fazer alguma outra atividade que você falou bem, você pode se contaminar no outro dia, mesmo que seu teste seja negativo. Então, isso pode confundir muito as pessoas. Então, essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação, que para mim é também muito importante, é que as farmácias, a maioria delas, não tem condições estruturais, condições, né, do local, de como que você vai receber essas pessoas que estão suspeitas, por uma porta diferente. As farmácias não foram pensadas para isso. Então, nós podemos começar a ter agora um local de propagação da doença. Então, essa é a minha segunda preocupação. E a terceira, que para mim é mais grave, é que enquanto nós, e aí nós pesquisadores, nós, né, epidemiologistas, profissionais de saúde, recebíamos do governo, né, a informação de que não havia testes em massa, porque não havia possibilidade de se fazer a importação desses testes, porque todos os testes são feitos no mercado externo, e essa dificuldade toda é uma questão. Quando você abre a possibilidade para se fazer o teste, para beneficiar um grupo de pessoas, nós achamos isso completamente equivocado. Você vai ter, provavelmente, resultados numa classe social específica, pessoas que podem pagar 200, 300. A gente viu as entrevistas das pessoas na fila que não tinham o que comer. Então, nós estamos falando dessa desigualdade no país. E aí, o governo abre a possibilidade para aqueles que possam pagar ter o teste. Considero outra ação equivocada. E, mais uma vez, demonstrando essa falta de coordenação que nós estamos vivendo no Brasil hoje. A gente não tem uma coordenação nacional,
falta essa coordenação, quer dizer, nesse momento, o governo federal deveria ser o responsável por estar articulando com os estados número de testes, respiradores, compra no exterior, como que nós vamos fazer isso? Até porque o Congresso deu ao presidente a possibilidade, nós estamos numa pandemia, tem um decreto de que a lei de responsabilidade fiscal, nesse momento, estaria, vou usar a palavra flexibilizada, mas ela não estaria, né? Ele não estaria sujeito a isso, porque nós estamos diante de uma pandemia e o governo, então, poderia fazer gastos para isso. Então, nesse momento, o que nós precisaríamos era de uma resposta articulada do governo federal. O que nós estamos observando é cada governador fazendo o que pode. Eu diria, usaria uma palavra assim muito triste, mas há um canibalismo, porque quem consegue negociar no mercado o melhor preço compra, quem não consegue fica sem. Então, nós estamos numa situação muito complicada nesse momento, nesse país, por uma falta de coordenação nacional que vai fazendo isso, né? Abrindo para o mercado privado para ofertar para um grupo de pessoas que pode pagar no meio de uma pandemia, quando todos deveriam ter o direito. Certo. Agora, uma outra situação gravíssima. 1 em cada 3 pacientes infectados com o novo coronavírus é profissional da saúde. Então, já são 769 casos envolvendo médicos, enfermeiros, técnicos. O que está acontecendo aqui no estado? No início, não é um problema só do estado, mais uma vez é isso, essa falta de coordenação nacional. Nós não tínhamos equipamentos de proteção individual, nós vimos, inclusive, acompanhamos pela imprensa a carga que estava vindo para o Brasil e para outros países que ficou presa nos Estados Unidos. Então, assim, nós temos os equipamentos de proteção individual. Eu acho, Ingrid, que essa pandemia, eu queria fazer um parênteses aqui, ela nos ensina uma coisa muito importante. Nós, o Brasil, por muito tempo, houve um desinvestimento enorme, tanto na indústria quanto na pesquisa. Você imagina que nós não fabricamos máscara cirúrgica? Nós temos que importar máscara cirúrgica, nós temos que importar respiradores, então, assim, nós não fabricamos toda a nossa força de investimento em indústria para nosso próprio consumo, nós dependemos de outros países. E como os outros países deixaram de fabricar pela pandemia, gerou uma crise mundial, porque você imagina que todo mundo está querendo comprar os mesmos produtos ao mesmo tempo. Então, não é oferta e demanda, né? Não tem equilíbrio nisso. Então, não havia EPIs na quantidade que nós necessitávamos, né, no Brasil. E aí, mais uma vez, essa falta de coordenação fez com que os estados ficassem sem equipamento de proteção individual. Então, nós iniciamos o trabalho, eu digo nós, né, os profissionais de saúde, sem condições. Então, a verdade é essa. É um número muito alto, né? Quase muito 800 profissionais no estado contaminados. Sim. É altíssimo. 1 para 3, não é isso? Quer dizer, então, além do problema com o leito, tem o problema do profissional que está afastado também para cuidar desse paciente. Né? Eu não sei se vocês devem se lembrar, no início da pandemia no Brasil, os profissionais de saúde, eles até pela imprensa também mostravam as diferenças de como eram os equipamentos de proteção individual na China, no Reino Unido e aqui no Brasil. Então, assim, nós ficamos com falta desse equipamento. Ontem teve um anúncio aí do governo que houve uma remessa grande que chegou. Nós esperamos que todos os profissionais tenham condições, porque o que estava acontecendo? As pessoas tinham que reaproveitar o material que deveria ser descartado. Então, isso fez com que quando você utiliza um equipamento que não está de acordo com as especificações dele, você tem maior probabilidade, maior risco, né, de se infectar. Foi o que aconteceu. Também, anteontem, várias pesquisas, acho que vocês noticiaram, inclusive aqui no Jornal Impresso hoje, outras pesquisas que estão surgindo, né, as pesquisas são muitas pesquisas, nós estamos sendo inundados, né, com muito conhecimento, muitas coisas rápidas, que um estudo na China mostrou que o vírus pode ficar suspenso no ar. Então, é mais um fator que pode dar ao vírus
o maior perigo do que nós sabíamos até então. Então achávamos que ele caía, exatamente, né? Que ele pesava, ou que ele se depositava, agora, na superfície. Estando no ar. Então ele pode estar no ar. Então eles acharam, por exemplo, no banheiro dos pacientes, né, partículas que contêm o vírus. A gente ainda não sabe se essas partículas elas têm a capacidade de infectar uma pessoa, uma vez que você respire, que você inale essa partícula. Mas é mais um elemento que nós precisamos nos preocupar. Entendeu? Então, assim, mais uma pesquisa que está aí. Que vírus do mar, pelo amor de Deus. Agora, eu queria saber também, é uma curiosidade, é feito um balanço de quantos leitos, por exemplo, a gente está dizendo em mais de 80% dos leitos ocupados, quantos, por exemplo, serão desocupados nesse final de semana de pessoas curadas? Para que também se tenha uma esperança, um respiro de alívio? É bastante importante a sua pergunta, porque flutua, né? Esse é um número que depende daqueles que vão entrar e daqueles que vão sair. A nossa taxa, né, de ocupação desse leito, ela está sendo menor do que em outros estados, o que é bom. As pessoas estão... O que está nos parecendo, mas a gente vai ter que analisar esses dados melhor, é que como nossa atenção primária aqui no estado, ela funciona bem, considerando outros estados, claro que ela pode funcionar melhor, mas considerando, né, as pessoas não estão chegando tão graves aos hospitais, por exemplo, como elas estão chegando nos Estados Unidos. A nossa taxa de cura, ela está sendo muito maior do que a taxa de cura, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, e mesmo a taxa de cura do Brasil. Então, a gente está, vamos dizer assim, a gente está melhor, a gente está conseguindo prestar um bom cuidado. Mérito para os profissionais da saúde também, profissionais. Né? Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito, muito especial, porque nós não temos um contingente para fazer o rodízio, vamos dizer, desses profissionais, né? Então, você trocar um profissional com muita experiência por um profissional recém-formado é muito diferente, né? Em todas as profissões, né? Mas em profissões onde depende de habilidade para você exercer, é mais ainda, né? Porque a experiência, o tempo faz com que você adquira essas habilidades. Então, não é só um número, não é você ter 10 profissionais aqui, 10 enfermeiros ou 10 médicos, que você vai substituir por esse e que vai estar tudo bem. Não é só essa conta, né? Tem toda essa questão da experiência. Daqui a pouquinho tem mais, doutora Etel aqui com a gente. Olha, nesse período tão difícil, as ações de solidariedade trazem um toque de acolhimento e carinho para muita gente. Uma professora de Fundão teve a ideia de um varal solidário. Nesse varal, ela disponibiliza para os alunos que não têm internet todo o material de estudo. Vamos ver como é que funciona. Na frente da escola, cada sacolinha dessas tem a foto do aluno que vai receber o conteúdo escolar. A cada 15 dias, a professora Adriana coloca aí dentro as atividades educativas. Assim, mesmo quem não tem internet em casa, não deixa de aprender. A maioria delas não possui todos os recursos tecnológicos para que o alcance dessas aulas não presenciais tivesse o seu objetivo no total. Então, como eu tenho em casa esses recursos, como computador, impressora, chamex, eu decidi montar um varal pedagógico solidário. A educação vai na sacola e aumenta a corrente de solidariedade. Quem busca o pacote escolar ganha uma máscara e a família que puder contribuir doa alimentos que serão entregues aos estudantes que necessitam. Olha só o tamanho dessa corrente do bem. Meninas, fechamos amanhã da primeiro dia de arrecadação dos alimentos. Foi um sucesso! Graças a Deus. Olha que coração generoso, que coração bom. A salinha aqui, ó, Baby Chat, tá cheio de comidinha. Eles estão lá com os dentões querendo. E aí eu fico aqui, ó, o meu like, o meu beijo. Obrigada a todo mundo que abraçou a causa e levou a sério. E agora a gente vai estar distribuindo para as crianças. Vamos falar sério? Ó, nosso like para Adriana, curtindo, beijos, abraços, coraçãozinho, tudo de bom, né, gente? Porque são atitudes simples que fazem mesmo muita diferença. A Adriana atualiza o conteúdo escolar a cada 15 dias. O aluno vem, pega seu pacotinho de estudo e ainda tem espaço para doar e ajudar o próximo.
Um belo exemplo. Adriana, um beijão para você, parabéns. Ficar em casa, brincando, no caso do coronavírus. Eu vim falar pra vocês que prevenir assim do coronavírus, lave as mãos sempre com sabão e com álcool em gel e evite ir pra rua. Não sai de casa e lava as mãos com sabão, passa álcool em gel e não sai de casa não, que o coronavírus está arruinando. E eu tô saudade da minha escolha. Oi, gente. Por favor, gente, fique em casa, a casa do coronavírus, gente. Ele tá atacando, gente, não fica na rua. Use álcool em gel, lava sua mão, gente, bem direitinho como está pedindo, gente. Não deixa nada de mal acontecer com vocês. Tchau, beijo. Puxa vida, fica aí o pedido, gente. Não deixa nada de mal acontecer com você, não. Esse vírus, o coronavírus tá mal, hein? Tá atacando, né? Tá difícil. Tá difícil, né? Não um beijo aí pros amigos do TN. Manda o seu vídeo também. 997922530 e a gente quer ver você aí, ó. Eu quero ver. As crianças estão arrasando. Exato. Olha, mais um dia sem ônibus municipais em Vitória. A paralisação geral dos rodoviários chegou ao 4º dia. A Justiça do Trabalho determinou que os coletivos voltassem a circular ontem, mesmo assim, continua tudo parado. De acordo com a categoria, ainda não há previsão de pagamento dos salários e benefícios atrasados. Sem ônibus municipais, o que se vê na capital são coletivos do Transcol lotados, o que gera aglomeração que vai contra o que recomendam os órgãos de saúde. O Sete Pés voltou a acionar a Justiça, dessa vez pedindo uso de força policial para garantir a circulação. O sindicato também pede aplicação de multa e abertura de inquérito para apurar crime de desobediência. A Prefeitura de Vitória disse que o sistema de transporte municipal está sendo integrado ao sistema Transcol. Disse ainda que, para aliviar o fluxo de caixa das empresas, estuda a antecipação de crédito referente a 3 meses de vale-transporte dos servidores, o que significaria um montante aproximado de R$ 1,5 milhão de reais. A seguir, cadê o isolamento social, hein? Fiscalização em Vila Velha encontra bares abertos e aglomeração. Polícia apreende mais de R$ 70 mil em dinheiro e 400 papelotes de cocaína em Vitória. Protesto de empresas de transporte de turismo. O setor pede isenção de impostos para amenizar os prejuízos nessa pandemia. E a doutora Etel continua tirando dúvidas sobre a Covid-19. Voltamos bem rapidinho. Fiscalização da Prefeitura de Vila Velha encontra bares abertos em horário irregular e aglomeração. Uma loja de conveniência de posto de combustível foi fechada. Este bar no Retiro do Congo foi vistoriado pelos fiscais da Secretaria de Posturas de Vila Velha com auxílio da Guarda Municipal. Estava funcionando além do horário e com aglomeração. Orientados, os clientes foram embora e o dono fechou as portas. Mais à frente, outro estabelecimento de portas abertas. Por aqui, o dono alegou que não sabia as normas de funcionamento que estão vigentes por conta da pandemia. Mas, mesmo assim, agora orientado, aprovou a ação. Adorei que os caras educados com a gente, a educação é total, né? A gente está aqui para somar, entendeu? Como que é mais afastado, a gente não tem muita essa informação de vocês, agora estou sabendo. O subinspetor da Guarda Municipal, que participou da operação, informou que os bares podem funcionar, mas sem aglomerações. Adentramos o bar, né, e constatamos que estavam infringindo o horário, né, de funcionamento do estabelecimento. Não é permitido aglomerações no local. Permitido a venda da bebida alcoólica, mas para que seja retirada do local. Vale ressaltar que os bares não podem funcionar com aglomeração. Esse é o principal problema característico aí que a Guarda Municipal de Vila Velha e também a fiscalização de posturas está encontrando. Inclusive, durante a noite desta quarta-feira, uma loja de conveniência foi fechada na praia de Coqueiral de Itaparica. No local, as pessoas consumiam as bebidas nas mesinhas, do lado de fora. E é exatamente o que não pode. Como já foram orientados antes, repetindo o erro,
o local foi fechado. Anteriormente ele tinha sido notificado essa conveniência do posto de gasolina. O dono não respeitou as recomendações e na data de hoje ele foi interditado pela Prefeitura e a Guarda Municipal de Vila Velha. Quem souber de algum bar que está funcionando de forma irregular, pelo menos em Vila Velha, a orientação é denunciar. Havendo aglomerações, entre em contato com a Guarda Municipal, 3219-9929. A Guarda Municipal de Vila Velha à disposição de todos os moradores. Pelo amor de Deus, gente, é questão de bom senso, consciência e respeito à saúde ficar em casa e não aglomerado em bares e lojas de conveniência, né não? Então a gente vai repetir o telefone para você denunciar e chamar a Guarda Municipal. 3219-9929, 3219-9929. A polícia apreendeu mais de R$70 mil em dinheiro e mais de 400 papelotes de cocaína em São Pedro I, Vitória. Além da droga e do dinheiro, também foram apreendidas uma espingarda e uma luneta. Policiais descobriram o material depois da denúncia de que um traficante da região teria chegado ao bairro com uma grande quantidade de entorpecente. Ele estaria reunido com outras pessoas na casa da mãe dele, no Morro do Formigão, preparando a droga para a venda. O suspeito e um comparsa conseguiram fugir. Quinta-feira, 30 de abril, vamos juntos conferir o que é destaque no jornal A Tribuna. Nova chance para 720 mil no estado receberem auxílio de até R$ 1.200. Aqui na foto principal, Transcol mais lotado sem ônibus municipal. Remédio usado contra o ebola é a nova esperança contra a Covid-19. Caixa Econômica e governo estadual processados por fila em agências. Aumenta a adoção de animais na quarentena. Supremo libera as empresas a adiar FGTS. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, namorem, senão a coisa vai desandar. Tenente da PM morre após pegar coronavírus. E no caderno especial sobre rodas, os carros mais econômicos no país. Bom, estamos de volta aqui com a doutora Etel Maciel. Doutora, uma pergunta. A senhora disse que no sábado de manhã, a senhora e outras pessoas que fazem parte do grupo de gestão aí, né, que dão as informações para o governo, vão se reunir com o governador. Não é isso? Sábado de manhã? Todo sábado. Qual vai ser, até agora, com os dados que a senhora tem, qual vai ser a fala que a senhora vai ter com o governador em relação à abertura das lojas na segunda-feira? Então, é bom. Quero te agradecer, Jorge, por ter me dado a oportunidade para falar uma coisa assim que eu acho bastante importante. Eu sou professora da universidade, né? Trabalho na UFES há mais de 20 anos e é importante dizer, né, para os telespectadores aqui que o meu papel, né, assim, eu não faço parte do governo, né? O meu papel é assessorar com a parte técnica que me cabe, né? Eu sou epidemiologista. E eu queria frisar que, como isso é importante nesse momento, nós temos instituições fortes do Estado brasileiro que possam fazer essas ações e trabalhar juntos, né? Então, assim, é claro que a minha relação é completamente diferente de alguém que está subordinado, né, assim, ao governo e que tem que prestar, né, tem que prestar o trabalho, né, para esse governo. Então, as instituições do Estado são muito importantes. Eu quero dizer, nesse momento, a importância das universidades públicas no Brasil todo. Então, queria pontuar isso de forma bastante específica, assim, para todas as pessoas entenderem isso. E o meu papel, assim, como epidemiologista, é apresentar os dados que nós temos até o momento, né? São várias pessoas que participam, né? Pessoas do governo. Tem o professor Tereldes também, que veio aqui ontem, que é um matemático, que faz parte desse grupo também. Então, eu e eles temos participado como os pesquisadores, né, que nós não somos governo do Estado, mas estamos assessorando nesse momento com a nossa capacidade técnica, né, do que a gente pode fazer ali, porque o nosso trabalho é trabalhar para a sociedade brasileira. Então, acho que isso é importante frisar nesse momento. E o nosso papel é esse. Como terá, né, vão ter outros grupos que vão apresentar outros dados, e aí, no contraponto, né, o governador, ao final, né, tem a decisão final,
E aí, diante de todas as informações que ele poderá ter à disposição dele, eu certamente acredito que ele tomará a melhor decisão, né, nesse momento, entendendo que a gente está nessa aceleração da curva aí, que nesse momento nós, como epidemiologistas, nos preocupamos muito. Pois é, então Mas a fala da senhora é uma fala, então, de manter fechado. Sim. Assim, a minha posição, que já é pública, eu tenho dito, né, a semana toda, é que esse momento é um momento que talvez nós vamos ter que avaliar se não é um momento de endurecer. Nós precisamos de algumas ações que não estão colocadas até o momento. Como a gente falou, as filas da Caixa, tem algumas coisas que nós precisamos garantir antes de mudar outras. Então, eu acho que nós, sempre quando a gente tem um plano, e eu gosto de explicar isso, quando a gente tem um plano e a gente colocou um plano em ação, que era o mapa da gestão de risco, que eu vim aqui falar, né? A gente conversou sobre isso aqui com os telespectadores, nós implantamos isso, fez uma semana ontem. Nós precisamos de um tempo para avaliar, porque é assim que a pesquisa, que a gestão funciona. Você tem um plano, e esse plano no papel, ele é maravilhoso. Quando você vai para aplicar esse plano na prática, sempre há algumas necessidades de mudança. Nesse nosso plano, tinha algo que era fundamental, tem algo que é fundamental, que são os cercos, né? Os cercos sanitários, as barreiras sanitárias, né? Elas, para o plano dar certo, é vital que elas funcionassem adequadamente. Nós precisamos agora, ao final de uma semana, entender como que isso funcionou, tanto nos municípios graves, porque qual é a importância da barreira? É impedir a mobilidade, né? Pessoas que estão lá em municípios de baixo risco, risco moderado, que elas venham para locais de alto risco e vice-versa, né? Então, as barreiras sanitárias eram fundamentais. O que nós já estamos ouvindo e entendendo que alguns municípios do interior não tinham termômetros, alguns municípios do interior, para poder verificar se a pessoa estava com a temperatura aumentada ou não. Então, é preciso que primeiro a gente analise o plano que nós colocamos em ação. Esse plano teve falhas, ele precisa melhorar onde? Porque nós precisamos garantir que tudo isso esteja funcionando perfeitamente, ou pelo menos da melhor forma possível, né, para que a gente possa partir para um segundo estágio do plano. Então, o que nós estamos observando é que quem flexibilizou um pouco mais tinha os números da epidemia, eles estavam sustentados na descendente. Então, o que estava acontecendo? Por exemplo, vou pegar o exemplo da Nova Zelândia, que abriu essa semana, e a Alemanha. Começou um pequeno afrouxamento, né, das medidas que tinham sido implementadas. Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam há mais de 2 semanas sem nenhum caso novo. Então, é muito diferente de você tomar uma decisão quando você está numa curva ascendendo, uma curva que está crescendo, onde os casos a cada dia ainda estão se acumulando. Muito rápido, mortes. Exatamente. Né? Acontecendo de forma muito... Então, é esse estágio que a gente precisa entender. Nós vamos abrir? Nós vamos chegar a isso. Quando? Quando nós tivermos alguma sustentação na queda. Nós ainda não chegamos nesse estágio. Podemos fazer alguma abertura, precisa ser muito estudado, principalmente do ponto de vista que a gente conversou anteriormente, que é de como essas pessoas vão chegar ao trabalho. Porque a maior preocupação, além do local de trabalho, que tem que ser muito arejado, limpo, né, ter todas as medidas sanitárias, é preciso cuidar desse trabalhador do momento que ele sai da sua residência para ele chegar a esse trabalho. Então tem um trajeto que precisa ser pensado e muito bem pensado, porque senão nós podemos perder o controle de algo que nesse momento nós ainda temos algum controle. Gente, lembrando que nós estamos escutando aqui a posição da doutora Etel Maciel, que é a professora da UFES, e além de tudo que nós já dissemos aqui, ela também é consultora da Organização Mundial de Saúde, ou seja, né, tem todo um estudo para estar
falando aqui com a gente, com propriedade, tudo que ela disse ao longo do jornal. Nós agradecemos mais uma vez a sua participação aqui. Muito obrigada. Obrigada, sempre Jorge. muito importante a sua participação aqui com a gente. Obrigada. E olha, neste momento, empresas de transporte de turismo fazem protesto em Vitória. Ao todo, 60 trabalhadores saíram da Serra, seguiram em carreata até Vila Velha e agora estão na capital. O setor faz uma série de reivindicações, entre elas a isenção do IPVA e uma linha de crédito para as transportadoras turísticas. O sindicato da categoria disse que vai solicitar uma reunião junto ao governo para apresentar dados de prejuízo da categoria. A Secretaria da Fazenda disse que não há previsão de suspensão ou mudança no prazo para pagamento do IPVA, já que o imposto impacta diretamente na receita estadual e municipal. Em instantes, policiais salvam tartaruga presa na rede de pesca na Ilha das Caieiras, em Vitória. Tem ainda os classificados que encerram a edição de hoje, não perca. Olá, meu nome é Rosiane, sou professora pedagoga e estou oferecendo serviços de reforço e acompanhamento escolar online. Devido à pandemia, ao isolamento social, muitas crianças estão tendo aulas à distância e alguns pais não estão conseguindo acompanhar a vida escolar de seus filhos para estudar as matérias e realizar as atividades propostas pelos professores. Meu número é esse daqui, 99762-6103. Então é isso. Tô aguardando o seu contato. Muito obrigada. Tchau, tchau. Pois é, com essa criançada em casa, deve ter gente precisando de aula de reforço com força. Mas tem, né? Vamos reforçar aí, né? Revisar a matéria. Pessoal sem paciência em casa, vamos contratar a professora. 99762-6103, 99762-6103. Contrate aí a professora para reforçar esses estudos da galera. Olha, uma tartaruga foi salva por policiais na Ilha das Caieiras, em Vitória. O animal estava preso a uma rede de pesca e se debatia bastante tentando se soltar. Agentes do Núcleo de Polícia Marítima faziam uma operação de rotina quando viram a cena. Com facas, conseguiram cortar a rede e salvar a tartaruga. O animal foi devolvido para a água sem ferimentos. Nenhum pescador foi encontrado. Olá, galerinha da TV Tribuna, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Alana. Tem um tal de vírus, o coronavírus, tá tentando deixar todo mundo doente. Por isso que bebe água na sua garrafinha, tá? E também use a sua toalha para não usar o colega. Ah, e também, quando precisa de ir na rua, use a máscara e antes de fazer qualquer coisa, passe o álcool gel. Beijo, tchau! Olá, pessoal! Faça a sua parte. Compre máscaras. Se proteja do coronavírus. Ainda mais vocês de Vitória. Fique atenta, vocês aí. Você viu o charme dela? Cheio de charme, charmosa, né? Super charmosa. Olha só, antes de encerrar, eu queria mandar um beijo para o Flávio Marquese, de Vila Nova, em Viana. Mandou um WhatsApp pra gente aqui, pedindo para eu mandar um beijo. Então, um beijo, Flávio. Obrigada pela sua companhia. Beijo, gente, para todo mundo. Boa tarde para vocês. E a gente espera amanhã sempre 15 para meio-dia. Combinado? É isso aí. Se cuidem, tá bom? Até amanhã.